Bom, pessoal, eu acho que todo mundo conseguiu, né, o arquivo. Vocês devem estar vendo minha tela e vocês devem ter baixado esse arquivo aqui também, ó, em PDF. Deixa eu abrir aqui para vocês. Um pouquinho lento aqui no computador. Bom, pessoal, eu peço que vocês já deixem aberto esse arquivo aqui, tá certo? Porque ele vai ser como se fosse o nosso leite para o minicurso. Porque eu acredito que muitos de vocês ainda não, como tem gente do primeiro período, ainda nem sequer pagaram programação, na introdução à programação, em técnicas de programação, e a programação do sistema elétrico, ela é feita por linhas de código. Então, eu quero que vocês deixem aberto esse arquivo aí, minimizado, enquanto eu vou dando a aula, e depois que eu for para a parte prática, vocês devem ter visto que embaixo tem como se fosse realmente um leite, para vocês irem copiando, e eu vou dizendo o que é que significa cada parâmetro desse, tá certo? Agora eu vou dar início à aula de fato. Ah, sim, em algum momento vai entrar um rapaz que chama Matheus Lucena. Vocês podem, de repente, eu estou falando alguma coisa que vocês não pegaram a ideia, eu estou tendo algum problema com o software. Ele também mexe com o OpenDSS e ele vai poder tirar alguma dúvida de vocês, tá certo? Qualquer coisa, podem ligar o microfone, né, e falar, de um por um, para a gente não dar interferência, mas podem falar a qualquer momento, tá bom? Bom, pessoal, eu vou seguir essa sumarização aqui de tópicos, certo? Para o mini curso. Vou fazer uma introdução, vou falar um pouquinho do software OpenSS propriamente dito, e vou dar um exemplo. Bom, pessoal, vocês devem ter notado que atualmente o sistema elétrico ele não é mais da forma convencional, né? Cada vez mais existem mais tecnologias que estão sendo inseridas no sistema. E essas tecnologias, elas causam mudanças nas características dos sistemas. Então, vocês podem observar aqui nessa figura. Inicialmente, né, antigamente, você tinha só a geração, que vinha lá da barragem, vamos nesse exemplo aqui. Essa geração, aqui na própria usina, havia uma subestação elevadora, certo? Então, para passar para a transmissão, para reduzir o efeito das perdas, haveria aqui, na verdade, uma subestação elevadora para aumentar o nível das perdas. Depois você tem a etapa de transmissão, que aí varia de 500 a 230 kV de tensão. Depois você tem aqui uma outra subestação intermediária, que vai baixar esse nível de tensão alto para um nível ainda alto, mas de 69 kV, certo? E aí tem algumas indústrias, como vocês podem ver aqui, ó, que já recebem energia nessa categoria aí de tensão, nessa classe de tensão. Depois você tem aqui essa subtransmissão, que seria já a parte de distribuição, mas é um subgrupo, vamos dizer assim. Então, nessa etapa 7 aqui, você tem essas linhas, que cada linha dessa, vocês podem notar, os cabos, eles são diferentes, já que o fluxo de potência que passa por ali, ele é diferente, certo? Ele vai diminuindo. E na etapa 8 aqui, você tem uma subestação que são essas subestações que ficam mais próximas às nossas casas, como essa que tem aqui perto da universidade, subindo, né, na Rodrigues Alves, tem uma subestação desse tipo, que é uma subestação abaixadora de tensão. Então, o nível de tensão dessa rede ele vai estar aqui em torno de 69 kV, e ele aqui nessa subestação vai ser baixado a partir do transformador para o nível 13.8, que é o nível de tensão que tem nos postes que vocês veem todos os dias aí, né? Já que a gente vive dentro de um circuito elétrico, bem dizer, né? E aqui, depois dessa etapa, vai a parte do consumo. E aí tem os pequenos consumidores, né, as casas, e também a parte comercial. E aí, antes você tinha esse sistema aqui, certo? Que ele era, vamos dizer assim, unilateral. Então, o fluxo de potência, vamos dizer assim, a energia era gerada aqui, certo? Na barragem, e ela ia direto para as casas, né? E para as indústrias, enfim. Hoje, principalmente com o aumento, né, das energias renováveis, existem
geradores e uma série de equipamentos, né? Vocês podem ver aqui na imagem. Então, hoje em dia, vocês têm uma colaboração dessas fontes alternativas, então, tanto as casas quanto a parte comercial, o pessoal está cada vez mais sendo incentivado, né, a colocar esse tipo de geração aqui. E agora você tem um sistema que antes ele era apenas unilateral, né, que vinha lá da barragem, era entregue, para um sistema diferente, em que agora o sistema ele não só entrega energia, mas como ele também recebe quando esses geradores são conectados na forma on-grid. Então, essa linha ela vai acabar recebendo também essa energia. E isso tudo vai causar problemas no sistema, como, por exemplo, aumento no nível de tensão, se você colocar uma quantidade muito elevada desses geradores de energia renovável. Ou, por exemplo, você consegue também uma coisa bacana, você consegue a redução das perdas, porque agora a energia não vai precisar vir de uma distância maior, ela vai vir aqui já da sua casa, né? Então você não vai ter perdas por causa disso. Isso tudo, o pessoal que faz isso é o pessoal que trabalha com otimização do sistema de distribuição, certo? Bom, então, qual a importância do OpenDSS? Primeiro, a mudança de estrutura do setor elétrico, que eu acabei de falar para vocês. Depois, a gente tem a nota técnica 57/2014 da ANEEL. O que é que essa nota técnica diz? A ANEEL, ela é uma agência, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e ela regula o sistema elétrico, como diz assim, de uma forma geral, certo? E a partir dessa norma, ela instituiu o software OpenDSS como software de referência para o cálculo de perdas. Vocês devem saber, né? Vamos, o pessoal que está mais no início do curso. Quando você tem uma resistência, vamos dizer assim, e passa uma corrente por essa resistência, aquela resistência ela vai aquecer, né? Então, os condutores, eles vão ser algo semelhante a isso, eles vão ter outros componentes, mas vai ser semelhante a isso. Então, muita energia que vai passar por essa linha de transmissão até a etapa 11 aqui, ela vai se perdendo na forma de calor. Então, isso também deve ser considerado quando a ANEEL faz o cálculo de perdas técnicas de forma periódica, de 5 em 5 anos, tá certo? E aí essa norma aqui, ela instituiu o OpenDSS como software de referência para esse cálculo. E é bom a gente lembrar, quando a gente está falando de perdas no cenário da distribuição, nesse segmento, você tem perdas técnicas e também tem perdas não técnicas. O que seria isso? As perdas técnicas é exatamente isso que eu falei. Você tem, de acordo com as leis, né, que a gente estuda, inerente ao processo de distribuição, né, a corrente vai passar por esses cabos e vai gerar calor. Então, você vai perder energia por causa disso. Também vai haver uma perca reativa, já que as máquinas e também a linha, elas precisam de uma energia reativa para funcionar. Então, essas seriam as perdas técnicas. Mas, além dessas perdas técnicas, a gente tem as perdas não técnicas. O que, é que seria isso? Por exemplo, o pessoal que faz gato. Vocês devem ter visto aí, às vezes a gente diz, não é da minha conta, mas na verdade é da conta de todos. Porque, por exemplo, essa energia que as distribuidoras elas estão perdendo por causa desses gatos, que seria a perda não técnica, certo? Que é tanto o erro de medição quanto a parte dos gatos que eu estou falando, a Energisa, por exemplo, as distribuidoras, elas vão colocar periodicamente, quando elas fizerem a soma aqui de perdas técnicas e veem que elas estão gastando mais energia do que essas perdas aí que elas estão calculando, então elas vão notar que está havendo aí algum problema. E essa diferença, ela vai ser colocada para o consumidor, ela vai ser repassada percentualmente para nós consumidores, certo? E, além disso, tem a eficiência do software. Então, vamos fazer aqui uma elencagem básica do que o OpenDSS pode fazer. Bom, ele foi construído, né, ele foi programado pelo Electrotech Concepts, certo? Que é um instituto americano, e ele foi feito com o nome dele antigamente era só Distribution System Simulator, certo? Ele foi feito em 1997. Se a gente pensar agora, é um software recente, por exemplo, a gente tem o MATLAB, tem outros softwares que foram feitos mais antigamente, tem o ATP, por exemplo, e ele foi feito com o objetivo de fazer análise de rede com a presença de geração distribuída, que foi o que eu mostrei naquela imagem anterior, certo? E, posteriormente, o Electrotech Power Research Institute, que é um instituto de pesquisa de energia elétrica lá dos Estados Unidos, ele aderiu o OpenDSS e liberou ele na forma de código livre. Então, é por isso que todo mundo, eu acredito, né, espero, que conseguiu baixar o software. E depois disso, que ele foi aderido, lá em 2008, ele foi liberado sobre a licença livre, como eu falei, e o objetivo dele foi exatamente colaborar com a área de smart grids, que é exatamente isso, são essas novas tecnologias
que estão agora participando do sistema, certo? Pessoal, eu espero que eu esteja indo devagar na velocidade de todo mundo. Se tiver algum problema, vocês podem ligar o microfone, tá? Como eu estou aqui na tela de apresentação, eu não estou vendo o que está se passando aí no chat. Qualquer coisa, vocês ligam o microfone, fala, Alan, por favor, vai mais devagar, e aí eu vou mais devagar, tá certo? Então, dando continuidade, pessoal. Quais são os recursos do OpenDSS? Você tem uma velocidade e uma eficiência computacional. Existem pesquisas que mostram que ele é mais eficiente, mais rápido até que uma simulação que você pode fazer no MATLAB. Claro que é uma simulação nessa linha, certo? Ele é de código livre, então isso já reduz uma série de problemas. Principalmente, é um dos motivos pelo qual a ANEL ela utiliza o OpenDSS como software de referência, já que todas as distribuidoras vão poder utilizar o software sem pagar nenhum valor, certo? Nenhuma taxa, porque muitos softwares, como o Na Rede, por exemplo, eles têm um valor bastante alto. Então, ser de código livre já é importante tanto para a aplicação comercial desse software, quanto para a parte de pesquisa, já que você vai poder, por exemplo, citar ele nos seus artigos, etc. Tem a co-interface, então é um software que você vai poder utilizar ele. Já se você não quiser utilizar ele por meio da interface própria dele, a interface standalone, que é assim que se chama. E é por meio daquela modelagem de código, como eu mostrei, como vocês devem ter visto naquele material que eu passei. Vocês vão poder utilizar o software por meio de um MATLAB, por meio de outra linguagem Python. Então, você consegue utilizar o software como se ele fosse uma biblioteca. Você faz os seus cálculos, utiliza o seu algoritmo e, eventualmente, você utiliza no meio do código o OpenDSS como forma de simular aquele sistema. Bom, você consegue acomodar qualquer modelo de carga, e aí para o pessoal que está no começo do curso, o que seria isso, pessoal? Geralmente, vocês devem ter visto, acho que no ensino médio mesmo, resistência, indutância e capacitância, certo? E vocês, geralmente, a gente estuda nesses problemas de circuitos, problemas com impedância constante. Entretanto, quando vocês pagarem sistemas, vocês vão ver que as cargas, na realidade, reais, elas são não lineares. Então, você pode modelar a carga de uma forma com potência constante, você pode modelar como corrente constante. Então, o OpenDSS, um dos benefícios dele, é que você consegue realizar a modelagem do seu sistema com qualquer um desses tipos de carga. Inclusive, você pode modelar a carga de acordo com os percentuais que você quiser. Então, você pode dizer, olha, a potência ativa dessa carga, ela vai variar 15%, a potência, essa carga ela vai ter um percentual de reativo de tantos por cento. Então, isso é uma grande vantagem que eu acho do programa, certo? O que é que você consegue fazer com ele? Você consegue realizar o fluxo de potência, é uma coisa que vocês vão ver lá na frente em sistemas elétricos, que é um cálculo que a gente faz para poder tanto dimensionar o sistema, quanto para saber das características operativas desse sistema. Você pode fazer estudos de faltas, certo? Como também você pode fazer análise de harmônicos. Então, você pode inserir também nas cargas que você modelou alguns harmônicos e ver o efeito disso. Limitações. Ele não realiza estudo de transitório em sistemas elétricos, que eu não acredito que seja uma limitação. É como se a gente comparasse aqui, o pessoal coloca como limitação, mas é como se a gente comparasse, por exemplo, um software que vai modelar uma antena, por exemplo, e um software que vai modelar um sistema elétrico. É do mesmo jeito. Eu não quero... O OpenDSS ele tem uma função de fazer análise em regime permanente, para fazer análise de fluxo de potência, por exemplo, e você calcular aí as características operativas do sistema. Já por exemplo, o ATP, que tem um colega aí que está no minicurso que ele utiliza, ele vai ser utilizado mais para fazer essa análise transitória quando há alguma falta, por exemplo, algum problema que esteja havendo aí no sistema. Ele é de difícil aprendizado no sentido de que você precisa ter um pouco do conhecimento de sistemas elétricos, certo? Para saber o que significa cada um daqueles parâmetros que você vai inserir no programa, certo? E você pode fazer a modelagem via linhas de código, que está no sentido de limitação, porque se o sistema, eu vou mostrar para vocês, tanto o sistema que vocês estão vendo aí no exemplo que vocês baixaram no material, que ele é um sistema de 4 barras, mas existem sistemas de distribuição, né, os sistemas reais, que são extremamente ramificados, que vão ter aí 8.000 barras, 10.000 barras. Então, nesse sentido, você fazer a modelagem via linha de código seria uma limitação. Entretanto, como eu falei, como existe a co-interface, que eu falei aqui nos cursos, você pode aliar o seu programa, o OpenDSS, a outras ferramentas, entendeu?
Bom, essa parte de instalação eu vou passar rápido, porque tem no material que vocês baixaram, né? Eu acredito que nenhum de vocês teve problema para fazer a instalação, né? É bem simples, só é executar o setup. E esse aqui seria o nosso ambiente de modelagem que eu vou abrir daqui a pouco. Bom, como é que é a estrutura desse programa? Ele funciona realmente como um simulador, certo? Você tem um simulador principal e para acessar esse simulador, primeira coisa, que você pode inserir algoritmos que você fez, tipo, se ele tem alguma limitação de número de pontos, você pode criar um algoritmo e inserir ao software, já para agregar a sua análise, por exemplo. E para acessar as funções dele, você pode acessar por meio de linhas de comando ou por meio da interface com, que é o que eu falei. Você pode utilizar ele por meio de outro software, como se ele fosse uma biblioteca. E aí você consegue os resultados por meio de linhas de comando. Tudo que você fizer no OpenSS vai ser via linhas de comando. Se você quer criar uma barra de balanço, que eu vou mostrar daqui a pouco, você utiliza as linhas de comando. Se você quiser, por exemplo, um resultado, você faz por meio de linhas de comando também. Aí, para a gente ver aqui essa parte de sistemas elétricos, como é que o OpenDSS ele enxerga o sistema elétrico? Apenas em título de informação, pessoal. Vocês que estão no começo do curso, como eu falei, se tiver algum termo que vocês não estão entendendo, não se preocupem que eu vou falar disso tudo direitinho quando a gente estiver mostrando o software, certo? Então, primeira coisa, as linhas desse software, as linhas do sistema, elas vão ser modeladas via modelo Pi, que é esse modelo que eu estou mostrando aqui, certo? Ele tem esse nome justamente porque ele parece com aquela letra grega Pi, né? Eu acho que é uma letra grega. Alguém me corrija se eu estiver errado. E vocês podem ver que a gente tem aqui na linha uma impedância em série, certo? Essa impedância vai ter uma resistência e uma parte reativa, certo? E aqui você vai ter entre elas, certo? Essas capacitâncias shunt, que vocês estão vendo aqui, esse Y sobre 2, são duas capacitâncias, certo? Então, você vai modelar no OpenDSS um sistema por meio desse modelo aqui, tá bom? Isso apenas em título de informação, é uma coisa que vocês vão trabalhar em disciplinas mais à frente. Depois que você modela todas as linhas, você vai criar uma matriz nodal. Então, todas as linhas, certos elementos que vocês vão ter no sistema, eles vão ser componentes de uma matriz geral. E é a partir daí que o OpenDSS consegue fazer os cálculos, certo? E quanto aos equipamentos, por exemplo, um transformador. Tudo que você modela no OpenDSS, os equipamentos no geral, ele vai transformar em uma fonte de corrente em paralelo com a resistência. Certo? Vocês vão ver para frente, quem não pagou o circuito zoom ainda, que isso é o chamado equivalente norte. Então, essas resistências aí dos equipamentos, elas vão também ser incluídas nessa matriz nodal aqui. Quais são os elementos básicos? Deixa eu ver aqui como é que está meu tempo, porque a gente tem pouco tempo e vocês têm que ir para a parte prática. Ainda tem muito tempo. Bom, todo sistema, pessoal, todo sistema que você for modelar no OpenDSS, ele vai ter a necessidade da instância de um elemento barra de balanço, que é o elemento circuit. O que é essa barra de balanço? Essa barra de balanço é como se fosse uma barra ideal que os sistemas vão ter quando são modelados, que podem fornecer a potência que o sistema requerir, certo? Além disso, ela vai ter a tensão e a fase fixa. Então, isso é um parâmetro que ela já vai ter, que você consegue definir no software. E as potências reativa e ativa, elas vão modelar, ela vai, como é que diz? Oferecer de acordo com as necessidades que o sistema de vocês for ter, né? Então, de acordo com a quantidade de cargas que vocês colocam, etc. O elemento line code é o elemento de caracterização das linhas. Então, como eu falei no slide anterior, você caracteriza o sistema, ele vai enxergar tudo como você vai caracterizar todas as linhas pelo modelo Pi. Então, você tem que passar para o software, né, as características dessas linhas. Você tem que passar o R, o X e o C, certo? A resistência, a indutância e a capacitância dessa linha. Como é que você passa isso? Por meio do elemento line code, que é como se fosse, pessoal, um bloquinho que você vai colocar aí várias características e quando você estiver instanciando uma linha no sistema, você vai chamar esse bloquinho. Então, aqui nesse exemplo, eu chamei o bloquinho de
esse line code eu chamei de 11, certo? Então, quando eu vou fazer a instância de uma linha, como parâmetro, esse line code ele vai aparecer na linha e eu vou colocar esse valor aí, 11. Então, todas as linhas, elas vão pegar as características desse bloquinho aqui, tá certo? Quais são os demais parâmetros? O número de fases daquela linha. Então, se você tem uma parte de um sistema que é trifásica, uma parte que é bifásica, vocês vão separar em bloquinhos, certo? Vocês vão passar a frequência de base da simulação para esse elemento, as unidades, como a gente está modelando o sistema com elementos distribuídos, então é como se cada linha, cada pedaço de linha fosse constituída por vários pedacinhos de resistência por quilômetro, entendeu? Como pedacinhos infinitesimais, vamos dizer assim. E aí você coloca o norm amps, que seria um parâmetro que tem relação com a capacidade de condução, certo? Dessa linha. Então, de repente, aí a sua linha, ela aguenta aí uma corrente de 419, como tem aqui no exemplo. E aqui é o R matriz e o X matriz, que é como eu falei, que são as características. Você pode passar para o software tanto dessa forma aqui, certo? Com a matriz já bonitinha, e aí ele já vai utilizar esse valor, ou a gente passa as impedâncias de sequência para o software, e aí, quando você simular, ele vai calcular essa matriz geral que eu mostrei naquela hora, e aí ele vai transformar numa matriz. Você passa as impedâncias de sequência positiva e negativa, e aí ele constrói uma matriz com a partir desses parâmetros, né? Load, e como o nome em inglês diz, né, carregar, é o bloquinho que você vai usar para criar uma carga. Então, você começa com new load, e aí você coloca o nome da sua carga, o número de fases daquela carga, o modelo, se vocês lembrarem do que eu falei no início, ele tem 7 modelos de carga, certo? Nesse exemplo aqui, eu estou usando o modelo 5, então essa carga aqui está sendo modelada como impedância constante, e aí você coloca a barra na qual a sua carga está instalada. O que é que seria uma barra, pessoal? Que é um conceito também que vocês veem mais para frente do curso, quem está no primeiro período ainda. Uma barra é como se fosse uma conexão, vamos dizer assim, uma conexão com vários elementos. É semelhante a um nó. Não é exatamente um nó, porque uma barra ela pode incluir vários nós. Mas se a gente pensar de uma forma bem simplificada, uma barra ela pode ser um poste que a gente vê na rua. Então você tem que dizer onde é que essa carga está instalada, em que poste, certo? Você vai dizer o nível de tensão da sua carga. Se a sua carga ela for uma carga monofásica, você vai passar a tensão de fase. O que é essa tensão de fase? É a tensão que usa como referência a Terra, né? O aterramento, vamos dizer assim. Então, a tensão vai ser daquele ponto para a Terra. Se a sua carga for trifásica ou ela tiver sido modelada como uma carga em estrela, conexão em estrela, então você vai passar também um nível de tensão de linha. E o que é esse nível de tensão de linha? É a tensão de uma fase, certo? Com a referência da outra, entendeu? E aí, para você caracterizar a carga, você vai passar para ela a potência ativa, a potência reativa, ou o contrário, a gente pode passar também a potência ativa e o fator de potência, que é como vocês vão fazer no exemplo. Então, o OpenDSS ele vai precisar de pelo menos 2 parâmetros para fazer o cálculo dessas cargas, certo? Por fim, você acrescenta a conexão, como eu coloquei aqui em estrela, mas você também pode colocar a carga em delta. Bom, e em questão dos modos de simulação. No OpenDSS, vocês podem utilizar o modo padrão, que é o modo snapshot, que é o modo da simulação que a gente vai fazer hoje. Vocês podem fazer uma simulação pelo modo diário. Então, por exemplo, se você quer analisar um gerador distribuído, um gerador fotovoltaico, certo? Um gerador distribuído com aqueles painéis fotovoltaicos. E aí você quer saber a energia do sistema em dado momento, de acordo com a aura, vamos dizer assim. Aí você utiliza esse modo diário. Se você quer fazer uma análise de faltas, uma análise completa de faltas, que ele simula todos os tipos de faltas que a gente vê em sistemas elétricos, que são as faltas simétricas e assimétricas, você pode usar esse modo de Fault Study. Caso você queira simular uma outra falta, uma falta individual, por exemplo, uma falta monofásica,
você pode utilizar o modo snapshot mesmo e definir a sua falta como um elemento. Então, vocês podem ver, pessoal, que tudo que a gente está fazendo aqui, que a gente vai fazer, que vocês vão fazer aí, é baseado em linhas de comando. Eu quero voltar aqui que eu não chamei atenção para isso. É como se cada elemento desse, pessoal, eu não sei se todo mundo já pagou alguma disciplina de programação, mas é como se a gente tivesse, é como se essa barra de balanço, por exemplo, que eu falei aqui no começo, ou esse line code, eles fossem uma classe, certo? E eles são realmente uma classe. E aí, cada vez que você precisa criar uma linha, por exemplo, vocês vão fazer new line code. E é como se você estivesse instanciando, tendo como referência a disciplina de programação que a gente cursa, aquele objeto, certo? No sistema. E como é que a gente obtém os resultados? A gente pode obter os resultados por meio de linhas de comando também. Então, a gente pode fazer o clicar, escrever esse nome aqui, show losses, por exemplo, e ele vai dar para mim, ele vai me mostrar quais são as perdas em cada elemento que você colocou no sistema. Você pode colocar o elemento show voltage e ele vai me mostrar as tensões em cada barra do sistema. E também você pode criar o diagrama do seu sistema elétrico, que a gente vai fazer também. Então, você inclui esse comando aqui, bus coords, e acrescenta o nome do seu arquivo Excel com as coordenadas. Aí uma coisa que eu quero chamar a atenção. Tem um nome disso em programação que eu não lembro agora, mas tudo que você colocar nele, ele não faz distinção entre letras maiúsculas ou letras minúsculas. Então, o que vocês colocarem, vocês podem colocar esse show losses todo maiúsculo, esse show losses todo minúsculo, que ele não vai fazer diferença. Eita, vi agora que o ventilador está incomodando, perdão. Bom, pessoal, aí esse aqui é o exemplo que vocês vão fazer. É um sisteminha bem simples. Vocês podem ver que eu coloquei as nossas barras, eu estou fazendo uma comparação aqui com poste, certo? Que é uma coisa mais próxima de todo mundo. Então, aqui, esse primeiro objeto aqui, pessoal, seria a nossa barra de balanço, que é aquela barra que eu falei que ela é uma barra que pode fornecer a potência que o sistema for requerer, certo? Ela é uma barra ideal, vamos dizer dessa forma. E aqui vocês têm os postes, você tem um outro transformador aqui, já que aquela subestação, vocês devem lembrar lá do início, ela vai baixar o nível de tensão dessa aqui, que é de 69, para 13,8. Perdão, exatamente, para 13,8. E vocês vão fazer a distribuição para as casinhas. Eu coloquei aqui as cargas como casinhas, mas eu quero dizer só que é uma carga, entendeu? Eu não estou me referenciando a realmente a uma carga, a uma casinha, apenas uma carga. E esse transformador aqui, ele vai diminuir, certo? Vai baixar o nível de tensão dessa subestação aqui para um nível correspondente à nossa distribuição, certo? Que é 380 volts trifásico e 220 monofásico. Aí como é que vai ser isso, pessoal? Nesse sistema aqui, ó, vocês podem ver, vai ter um transformador como esse, um transformador que vai baixar a tensão lá nessa subestação de 69 para 13,8, certo? Então a subestação, essa barra de saída, ela vai ter uma tensão fixa de 13,8 volts. Mais à frente, inclusive no desenho lá eu coloquei bem coladinho na barra de balanço, vocês vão ter um transformador de distribuição que vai baixar esse nível, como eu falei, de tensão. Vai baixar o nível de tensão de 13,8 agora para 380 volts, que é o nível de tensão das nossas cargas trifásicas de distribuição. Então, você tem um transformador como esse aqui, certo? Vocês já devem ter visto, provavelmente todo mundo viu, em algum poste aí da região, certo? No poste sei lá, do bairro. E aí vai sair, vai haver um fluxo de energia, certo? Daquela barra lá da subestação até as carguinhas, como vocês podem ver aqui. Eu gostei dessa animação que eu vi nem passar. Tô brincando, enfim. E aqui a gente tem um exemplo que vocês têm no próprio PDF que eu enviei para vocês, certo? Então aqui a gente tem a nossa barra de balanço, certo? Essa barra de balanço, ela está junto com uma fonte de tensão aqui para a gente simplificar o circuito, né? Que seria essa barra aqui, exatamente essa barra aqui de saída.
A gente tem aqui o transformador de 500 kVA, tá? Um transformador de distribuição grande, que ele vai, ó, transformar sua tensão de 13,8 para 380 volts. Como os parâmetros eles estão todos em kV, então por isso que tem aqui 13,8 e aqui tem 0,38. E aqui a gente vai ter duas linhas, certo? Saindo desse transformador, que ele está entre duas barras, ele está entre a barra de força, que é aquela barra de balanço que eu falei, e está entre a barra 1, saindo do transformador, dessa barra do transformador, certo? A barra de saída, que é o, no caso, secundário do tráfego. Vai ter uma linha, certo? Com comprimento de 1 km, e aí a gente chega na barra 2, e depois a gente vai ter aí uma outra linha, com comprimento também de 1 km, para chegar na barra 3. Aí podem observar que em cada uma dessas barras eu coloquei uma carga. Ambas as cargas são trifásicas, modelo 1, mas elas têm diferença. Essa aqui está com fator de potência de 0,92 e essa aqui está com fator de potência de 0,6, certo? Então essa aqui ela vai exigir mais reativos. E esses valores que eu coloquei aqui, que também tem o exemplo de vocês, são os valores que vão ser utilizados para caracterizar essas linhas, conforme eu mostrei aquele bloquinho line code. Bom, aqui está o meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, depois do mini curso, podem mandar. E aí agora a gente vai para o software. Mas antes de ir para o software, eu quero voltar aqui para o chat, para ver como é que estão as coisas, só um minutinho. O computador está um pouquinho lento. Alguém viu, pessoal, nesse exemplo que eu mostrei, alguém viu algum problema da forma como eu montei esse exemplo, que possa dizer aqui com a gente, que possa falar, pode falar no chat se não quiser ligar o microfone. Luiz, estás aí, Luiz? Luiz, tu percebeu por algum problema nesse exemplo que eu modelei aqui? Antes da gente modelar o sistema, tu já notou alguma coisa que vai causar algum problema quando a gente for modelar esse sistema? Não é questão do seu funcionamento, mas uma característica mais operativa desse sistema, que tu possa compartilhar com a gente. Pronto, exatamente. O Paulo José ele falou do fator de potência baixo. E Luiz, tu ia dizer alguma coisa? Pode falar, Luiz. As impedâncias características. Achei um pouco estranho. Exatamente. As impedâncias elas são mais para um sistema de transmissão, vamos dizer assim. E além disso, uma coisa que Vai vocês vão influenciar nas perceber, perdas, né? exatamente, vai influenciar nas perdas. E além disso, pessoal, vocês vão notar que eu coloquei um transformador de distribuição que está distante, ó, a 1 km dessa carga aqui e a 1 km e a 2 km dessa última carga aqui. Então, isso provavelmente vai acarretar um número muito grande de perdas nesse sistema. Quando a gente for modelar, vocês vão notar. Então, para essa parte aqui, eu quero que vocês todos abram o OpenDSS no computador de vocês, certo? Eu vou abrir ele aqui também. E abram também aquela colinha que eu mandei para vocês, onde vocês vão encontrar os modelos dos equipamentos, certo? Dos equipamentos, das linhas, etc. Esse sistema de vocês, eu já modelei ele aqui e a gente vai fazer a modelagem de linha por linha dele agora, tá certo? Então, primeira coisa, pessoal, vocês vão clicar aqui em File, certo? Eu espero que esteja todo mundo vendo. Qualquer problema, vocês podem falar, certo? E vão clicar em New Script Window. E ele vai abrir aqui para a gente um novo script, que vai ser o espaço onde a gente vai modelar o nosso sistema. Aí vocês já podem fazer um Save Window S, e ele vai salvar esse script na pasta que vocês quiserem. Está um pouquinho lento meu PC. Eu vou salvar esse script com o nome de OpenDSS mesmo. Vou salvar ele aqui na pasta.
na pasta evento. Né? E aí ele é um pouquinho, às vezes ele dá um bug, então quando vocês criarem algum sistema, fizerem alguma coisa desse tipo, é interessante que vocês, como é que diz, reabram ele, certo? Então vocês abrem exatamente na pasta que vocês fizeram. Vocês vão ver que ele abriu aqui. Vou fechar isso aqui que tá a mais. Pronto, pessoal. Então, qual o primeiro passo que a gente vai utilizar para modelar esse sistema exemplo que tem no material de vocês? Primeira coisa, como eu coloquei aqui em cima, e como é por default, assim, todo software que a gente usa, MATLAB, enfim, vocês vão limpar o ambiente de programação do OpenDSS, certo? Então, caso tenha algum lixo, de alguma outra programação, algum valor, ele vai limpar. Então, vocês colocam aí no começo, clear all, certo? Exatamente como eu coloquei aqui, eu espero que esteja todo mundo vendo. Em seguida, vocês vão colocar o parâmetro set default base frequency, que vai dar aqui a nossa frequência de base do sistema. Como eu falei, você vai estar trabalhando em regime permanente, certo? Então, a frequência ela vai ser padrão, assim, você vai definir uma frequência. Você pode colocar aqui, por exemplo, uma frequência de 50 Hz ou de 60 Hz, por exemplo. E aí, aquilo que eu falei, tudo isso aqui, vocês podem digitar minúsculo ou vocês podem digitar maiúsculo, que não tem problema. Ele não faz distinção desses caracteres. E aí, pessoal, alguém pode me dizer, alguém sugere, assim, qual o elemento que a gente tem que criar primeiro na simulação? Eu acho que eu falei que foi um elemento que ele é obrigatório. E é exatamente, pessoal, não sei se alguém vai falar, o pessoal está com vergonha hoje, mas tudo que a gente for fazer, a gente vai precisar daquela barra de balanço, que eu falei no começo. Então, vocês vão pegar a colinha de vocês e vão copiar isso aqui e colar lá, certo? E aí a gente vai definir os parâmetros um a um. Eu estou fazendo dessa forma, já mandei para vocês copiarem e colarem, porque como tem muita gente, como eu falei, que nem pagou a introdução à programação ainda, pode ter alguma dificuldade com essa parte, certo? E também eu não sei como é que está a tela de vocês, né? Pode de repente ficar pouco nítida, então eu optei por fazer dessa forma. Aí vocês copiam, colam aqui, certo? Apenas para, como é que diz? Para a gente fazer a substituição dos valores, certo? Então, primeira coisa, pessoal. A barra de balanço, como eu falei, ela tem esse nome aqui, certo? New Circuit. Circuit é a classe desse elemento. E a gente vai precisar nomear esse elemento, certo? A barra de balanço. Aí vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Pode colocar o nome de vocês. Eu vou colocar aqui SE, por exemplo. Não, vou colocar... Deixa eu ver aqui. Barra F, por exemplo. Vai ser o nome da nossa barra de balanço. Depois, como aqui, eu coloquei o nome, vocês já vão apagar o nome, certo? Dá um espacinho e escreve o nome, ó, Base KV. E aqui vocês vão colocar, pessoal, a tensão de base. O que é isso? Quando a gente trabalha com transformadores, certo? Um recurso que a gente tem para facilitar os cálculos é a questão do cálculo em PU. E o que seria isso? É um cálculo que você vai dividir um valor físico por um valor de base. Esse valor de base ele vai estar relacionado ao nível de tensão da zona daquela base, daquela zona. Então, por exemplo, eu estou na subestação, certo? E lá o meu nível de tensão é 13,8. Então, a nossa tensão de referência aqui vai ser exatamente 13,8. Certo? Quanto é que está... Tipo, se o valor da nossa tensão de base ele é 13,8, qual que vai ser aqui o valor da nossa barra da subestação? Como eu falei, ela é uma barra ideal. Então, o valor que vocês colocarem vai ficar ali, entendeu? Independente de quantas cargas vocês colocarem, vai ter aquele valor padrão. Então, aqui a gente pode colocar, pessoal, 1.0, porque essa barra, ela vai ter exatamente o valor de 13.8, certo? Como eu falei, não se preocupem nesses termos, certo? Se preocupem só com a parte de fazer a simulação mesmo, para a gente ver o que é que acontece. Aí, o que acontece, pessoal? A gente pode continuar o código aqui, ó. Depois desse 1.0, a gente colocar aqui phase e seguir, ou a gente pode colocar um tio aqui embaixo, certo?
e continuar com os demais parâmetros. Então, essa subestação, ela é trifásica, certo? Essa barra de saída que a gente está fazendo, ela é trifásica. Então, vocês vão colocar aí o valor 3. E vocês vão nomear essa barra. Eu vou nomear ela como barra SE, certo? Além desses parâmetros, como a gente está falando de uma barra ideal, a gente precisa passar para o OpenDSS dois parâmetros, que são as potências de curto nessa subestação. Então, como é uma barra ideal, vocês podem colocar aí o valor, um valor bem grande, por exemplo, 1,00000, deixa eu ver aqui, 3, 6, 7, 8. Podem colocar aí esse valor, um valor bem alto aí que vocês podem colocar aí, com tipo 8 zeros, por exemplo. Apenas para mostrar que essa barra é ideal e que ela tem uma potência de curto extremamente alta. Exatamente como eu fiz aqui no script. Ó. Eu coloquei esses valores, 20.000 e 21.000, certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui mudar essa fonte dessa letra. Aí vocês podem mudar a fonte da letra também. Eu peço que tenham um pouquinho de paciência, porque meu computador está bem lento. Pronto, aqui vocês escolhem a formatação que vocês querem colocar, certo? No script. Pronto, aí já vou salvo aqui. Se eu der um... Ele ainda não salvou porque a gente não tem nada, certo? Ainda. Eu vou até colocar os parâmetros como no outro, apenas para não ter nenhum problema. Mas assim, como a gente só tem a barra de balanço, ele ainda não vai funcionar. Certo? Aí qual vai ser o próximo elemento? Deixa eu ver se está todo mundo conseguindo. Pessoal, alguém teve algum problema com essa parte? Se tiverem, vocês podem colocar aí no chat para a gente tentar resolver, certo? Mas eu acredito que vocês olhando como eu estou fazendo, eu acho que ninguém vai ter nenhum problema, né? Depois que a gente faz, pessoal, essa barra de balanço que eu coloquei aqui, certo? Como eu estou colocando aqui, a gente vai partir ou para o line code ou para o transformador, exatamente como eu coloquei aqui. E aí eu vou copiar aqui para ser mais rápido e vou colocar. Então, a gente faz a instância do objeto, certo? New line code, e a gente vai nomear aquele bloquinho, como eu falei para vocês. E aí vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Eu coloquei aqui o nome condutor, certo? Aí vocês colocam o valor que vocês, o nome que vocês quiserem, apenas para nomear, tá bom? Depois vocês vão colocar esse nome aqui, base frac, e aí vão colocar o valor 60. Podem ver que eu acho que eu mandei para vocês também isso, né? Pronto. Aqui também. É só vocês copiarem e colarem lá. Aí a frequência de base também vai ser 60, certo? E aqui eu vou colocar os parâmetros que tem lá no meu exemplo, certo? Então a minha resistência de sequência positiva, eu vou pegar aqui, ó. Ela tem o valor de 0,3. O meu X1, ele tem o valor de 0,4. A minha resistência de sequência zero, como tem lá, né? Ela vai ter o valor de 0,17. Aí uma coisa, pessoal, que vale lembrar, se vocês colocarem vírgula, ele vai entender como algum problema. Então, vocês têm que usar sempre ponto, certo? E aí vocês vão colocar, certo? O 0,17, o x de sequência zero, vocês vão passar também para ele, que eu coloquei ali como 0,4, 0,4. Vão passar a capacitância de sequência positiva, certo? Então, C1 igual a 3,4. E depois disso, o C0, que é 1,6, certo? E aí, pessoal, o que é que são essas impedâncias? Quando vocês também forem cursar sistemas elétricos, vocês vão ver que quando a gente trabalha com sistemas desequilibrados, qualquer sistema desequilibrado, ele pode ser dividido em, vamos dizer assim, três sistemas de fasores equilibrados. E aí você tem
essas componentes de sequência, certo? Sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. Para o Open, basta a gente colocar os valores de sequência positiva, certo? Aqui esse results, pessoal, vocês podem ver que ele diz se tem algum probleminha. Então, parece que esse caractere aqui, ele não está entendendo. Vou colocar aqui. Pronto. Tipo, se aparecer, se tiver algum problema de sintaxe, ele vai colocar aqui nessa parte aqui, tá certo? Mas vocês podem colocar o tiozinho, como eu coloquei aqui na modelagem do sistema de vocês. Vocês botam e dão um espacinho. Ele não vai dar problema. Ou podem colocar numa linha contínua, dessa forma, certo? Todo mundo está conseguindo? Qualquer coisa podem falar, viu, pessoal? Depois que vocês passaram, pessoal, as características dessa linha... Ah, eu esqueci de falar da unidade, né? Então, vocês colocam aí units, que é quilômetro. Então, esses valores aqui, eles vão estar relacionados a quilômetro. Então, tipo, a cada quilômetro, por exemplo, você vai ter esse valor aqui de resistência, certo? A cada quilômetro, você vai ter esse valor aqui de resistência de sequência zero, e por aí vai, nesse mesmo sentido. E aí, esse norm amps, certo? Que eu coloquei aí também na colinha de vocês, que vocês vão pegar aí. Cadê? Como eu falei, ele vai estar relacionado à capacidade de condução do nosso cabo, certo? Depois que a gente fez esse new line code, colocou as fases, definiu ele completamente, aí o que é que tem lá na nossa figurinha para a gente fazer? A gente vai ter agora um transformador, certo? Que ele é de 500 kV, 13.8, certo? No primário, no secundário ele tem aí 380 volts, trifásico. Aí agora a gente vai modelar esse transformador. Podem copiar também da colinha, que eu coloquei aqui. Vocês vão copiar tudo isso aqui e eu vou dizendo como é que vocês vão colocar os parâmetros, certo? Eu vou copiar da outra simulação, porque senão a fonte vai ficando diferente e eu vou perder tempo mudando. Aí vocês vão colocar new, qual a classe desse equipamento? A classe que a gente está trabalhando, transformer, certo? E aí você nomeia esse transformador da forma que você quiser. Eu coloquei aqui a letra T, mas vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Esse transformador em phases, vocês vão colocar a quantidade de fases, ele é um transformador trifásico, certo? Então você coloca um valor 3. E o winding está relacionado aí com a quantidade de enrolamentos. Pelo menos aqui no Brasil, a maior parte dos transformadores que a gente utiliza, eles têm dois enrolamentos, né? Um relacionado ao primário, outro ao secundário. Mas existem transformadores com mais enrolamentos. E aí você mudaria esse parâmetro aqui se você tiver um transformador com mais enrolamento. O XHL, que está relacionado a uma característica equivalente de um lado do transformador com o outro, vocês podem colocar o valor 2, certo? Aí em WDG, e aí vocês podem colocar aquele tiozinho, dar um espaço, colocar WDG, ou vocês podem continuar assim, ó, na mesma linha, não tem problema. Vai ser de acordo com o enrolamento. Então, você vai definir características para cada lado do transformador, certo? Então, vocês vão colocar aqui WDG e vão colocar o valor 1, ou seja, agora a gente vai trabalhar no valor primário, ou no valor do primário desse transformador. Esse transformador, pessoal, ele vai estar entre duas barras. Então, essa barra aqui, vocês vão colocar o nome da nossa barra aqui da subestação, porque eu estou colocando esse tráfego exatamente na saída da subestação. Então, vocês vão colocar aqui, bus, recebe fonte. No caso aqui, eu coloquei, nesse exemplo que a gente está fazendo agora, eu coloquei o nome da minha barra de... Cadê? SE. Então, aqui vai ser SE, certo? Aí, vocês vão colocar esse CON, TONN, que está relacionado à forma de conexão que esse transformador ele foi instalado. Então, aqui, geralmente, nos nossos sistemas de transmissão, de distribuição, que são os exemplos que eu estou trazendo para vocês, você vai ter uma conexão no primário em delta e no secundário em estrela. Então, vocês colocam aí com, recebe, delta, certo? E qual a tensão no primário do meu transformador? É 13,8 volts, não é isso? Então, vocês colocam aí KV
igual a 13,8. Lembrando que eu posso colocar aqui, de repente, um K com V maiúsculo, que ele não faz distinção. Agora eu vou colocar a potência desse transformador. Como a gente está considerando tipo, no primário ou secundário, né? Tipo, isso aqui vai fazer mais sentido, talvez, quando há um transformador com um número maior de rolamentos. Mas nesse caso, que só tem dois, a gente vai colocar o que na entrada, no primário, né? 500 kV, então kVA, vocês colocam 500, certo? Nesse lado do transformador. E a gente começa a fazer agora, a trabalhar com os parâmetros do secundário do tráfego. Então, vocês colocam aí um tio, colocam a palavra WDG de novo, colocam o valor 2, ou seja, agora a gente vai estar trabalhando com as características do secundário desse transformador. Bus, aí vocês colocam B1. Eu coloquei B1 para não me confundir, porque a outra barra fica B2 e assim sucessivamente. Aí vocês podem colocar também qualquer nome, mas a gente vai utilizar isso quando a gente for ligar as linhas, certo? Na conexão do secundário, geralmente, também em sistema de distribuição, a gente usa o estrela. Então, vocês colocam aí W, Y, E, certo? E atenção no secundário, ou seja, ele baixou de 13,8 para 380 volts, então vocês vão colocar KV recebe 0,38, e aí vocês colocam a potência, certo? Que é a mesma do primário, certo? Colocam 500 também. Essa parte eu imagino que, como eu coloquei aqui só os nomes do que significa, né? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, igual que eu coloquei aqui. Pessoal, a gente pode continuar, todo mundo conseguiu. Se alguém não conseguiu ainda terminar, coloca aqui no chat para eu deixar mais tempo lá para vocês copiarem. Bom, eu acho que todo mundo conseguiu, né? Então vamos continuando. Nesse exemplo aqui que eu fiz para vocês, certo? Eu vou tentar seguir a mesma ordem do sistema modelado anteriormente, certo? Então a gente instanciou aqui a nossa barra de balanço, a gente instanciou aqui o nosso elemento caracterizador de linhas, certo? Então, a gente colocou as impedâncias de linha que o sistema vai precisar. Alguém falou? Ah, não. Deu um toque aqui. E agora a gente instanciou o nosso elemento transformador, certo? Que eu chamei de T. Agora a gente vai ligar, certo? Como é que a gente liga a potência? Como é que a gente vai fornecer uma potência para cargas que estão a 2 quilômetros, como eu coloquei aí no exemplo? A gente vai fazer isso por meio de cabos de distribuição, certo? Que essencialmente no sistema elétrico é o que mais importa, são os cabos, de fato, certo? Então aqui eu já coloquei o transformador, já coloquei as características, falta agora
Falta agora a nossa linha. Então, podem ver no exemplo que vocês têm uma linha que vai ligar a barra B1 à barra B2. E essa linha, ela tem um comprimento de 1 quilômetro, como eu coloquei aqui, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Novamente, vocês vão abrir o PDF que eu mandei, e aqui tem o elemento linha. Aí vocês copiam e a gente vai preenchendo, certo? Uma coisa, pessoal, vocês podem ver aqui que nesse código, como eu já modelei previamente esse sistema, eu instanciei primeiro as cargas, depois a linha. Isso não tem problema. O que é que vai ter problema? Por exemplo, se você instanciar a linha e não tiver instanciado esse line code. Então, provavelmente vai dar problema, porque o elemento line, né, a linha, ela usa o bloquinho line code. Então, como o OpenDSS, assim como outros softwares, ele vai executando linha a linha, quando ele chegar nessa linha aqui, line, e você só instanciou esse line code lá para baixo, ele não vai saber qual é o valor do line code, então ele vai dar um errinho. Então eu copiei aqui minha linha, vou colar aqui para vocês. E como é que a gente vai nomear? Primeiro, new, como os demais, certo? New. E aí eu coloco o nome da classe, a classe que a gente está trabalhando é line, coloco um ponto e coloco o nome da minha linha. Eu chamei de LN, mas eu posso chamar, por exemplo, de linha. Linha 1, por exemplo, e essa outra aqui de linha 2, de repente. Pode chamar da forma que vocês quiserem. Essa primeira linha, observem que ela tem... Vou pegar aqui o exemplo. Ela tem 1 quilômetro, certo? Então, primeira coisa, coloque o número de fases, é uma linha trifásica, e a barra 1 dessa linha, ou seja, qual o ponto inicial que ela vai estar conectando? Ela vai estar conectada, ela vai conectar a barra de saída do transformador de distribuição que a gente colocou aqui a uma outra barra que é o extremo dessa linha, certo? Ela vai estar entre linhas, e como eu falei, vocês podem pensar em barras como postes. Então, vocês vão colocar o nome do poste, entre aspas, assim, 1 e o poste 2, certo? Então, aqui, bus 1, vocês botam B1. Aí, nesse caso aqui, pode ser outro nome, não precisa ser B1, mas aí vocês lembrem que vocês colocaram que a barra de saída do transformador, ela é B1. Então, aqui, vocês têm que repetir o mesmo nome que vocês colocaram aqui, certo? E aí, a barra de saída dessa linha, a barra final, o parâmetro chama bus2. Aí, vocês colocam bus2 recebe e o nome da segunda barra, que eu coloquei aqui, B2. E aí vocês colocam, como eu falei, da forma que vocês quiserem também, o nome, né? Lembrem só que, como as linhas elas vão se conectando e alguns elementos vão dependendo um do outro, vocês têm que ser coerentes nisso, entendeu? O nome que você coloca em uma tem que ser repetido no próximo. Agora, como eu falei para vocês, essa linha, ela precisa ser caracterizada, né? Não tem como a gente colocar uma linha, toda linha, ela vai ter resistência, como eu falei lá, né? Ela é caracterizada pelo modelo Pi. Então, ela vai ter uma resistência, uma capacitância e uma indutância associada. É como se a gente tivesse, quando a gente está falando de sistemas, trabalhando com um circuito grande RLC, que é uma coisa mais próxima do que vocês já viram, certo? Então, toda linha ela vai ter indutância, capacitância, resistência associada. Aí vocês colocam o parâmetro line code, exatamente o mesmo nome da caixinha line code, e vocês vão colocar que esse parâmetro, ele recebe o nome condutor. Por quê? Porque eu chamei o meu line code de condutor. Eu instanciei, vamos fazer essa análise, eu instanciei o line code, né, um objeto, eu instanciei esse condutor com esse nome. Então, vocês colocam line code, recebe, condutor. Depois, vocês vão colocar como parâmetro o comprimento dessa linha. Então, como é que é isso, pessoal? Tipo, vai depender aqui das unidades que eu colocar. Mas, como eu falei lá, tem 1 quilômetro, né? Então, vocês vão colocar aqui nesse length, que é comprimento, em inglês, certo? Vocês vão botar 1, e no parâmetro units, vocês vão colocar o km, certo? Ou seja, essa linha, ela vai ter 1 quilômetro de comprimento, saindo da barra B1 até a barra B2.
E aí, todo mundo conseguiu fazer essa parte? Deixa eu ver aqui como é que tá o chat. Ninguém falou nada, acho que tá todo mundo conseguindo. Vocês vão fazer a instância, o que é que falta aqui no nosso sistema? Da nossa segunda linha. Então, vocês fizeram a primeira, certo? Esse elementozinho aqui. E agora a gente vai colocar outro segmento de linha, certo? Vai conectar essa barra a essa. Vamos conectar o poste 2 ao poste 3. Como é que vai fazer isso? Da mesma forma que vocês fizeram a primeira. Podem até copiar e colar embaixo. Então, vocês vão colocar new line, aí coloca o nome da outra linha. Nesse caso, pessoal, não pode se repetir, nem que você mude aqui minúsculo, como eu já disse, ele não identifica diferença entre minúsculo e maiúsculo, então tem que ser um outro nome, senão ele vai dar problema. Coloca um new line, bota o valor, o nome da linha 2, o número de fases, que no nosso caso também é uma linha trifásica, certo? Aí colocam o valor da primeira barra, e o valor da segunda barra. Qual é a primeira barra dessa linha? Se ela está saindo desse transformador aqui, né? Tipo, saiu o transformador, a gente fechou essa linha. E esse outro segmento, ele está saindo dessa aqui para essa. Então, como é que vocês vão fazer? A primeira barra, o primeiro poste dessa outra linha, né? Que a gente está trabalhando, ele vai ser exatamente esse B2 aqui. Ou seja, que é essa barra que vocês colocaram na linha de cima. Então, bus1, aí vocês colocam o nome da barra, da primeira barra dessa linha. Bus 2, colocam o segundo nome no caso, o valor, o outro extremo da linha, certo? O outro poste, vamos dizer assim. Eu chamei aqui de B3. Line code, eu caracterizei as linhas da mesma forma, como forma de simplificação. Então, o line code aqui também vai ser o condutor, certo? Porque é o nome do nosso único bloquinho line code que tem aqui. Essa linha também, né? Vamos ver aqui. Ela tem 1 km de comprimento. Então, vocês vão colocar aqui 1 e units km, certo? Exatamente como a primeira. Só vai mudar o nome e as barras, certo? Bom, eu acho que está todo mundo conseguindo, não é todo mundo conseguiu, pessoal? Qualquer coisa vocês vão colocando no chat, porque assim que eu terminar cada elemento, eu volto para o chat para ver se tem alguém com algum problema. Vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui o nosso line code, coloquei o transformador. O que é que está faltando? Está faltando as nossas cargas, né? Isso porque senão não vai ter potência nenhuma fluindo por esse sistema, já que ninguém está requerindo nada. Então, como é que vocês vão fazer isso? Vão pegar o elemento load, eu vou copiar aqui, vocês copiem da colinha de vocês, que está aqui, certo? Cargas, aí vocês copiam isso aqui tudo e a gente vai preenchendo como os demais, tá bom? Então, nesse meu script aqui, deixa eu ver aqui onde é que eu botei as cargas. E aí vocês colam aqui, certo? Já devem ter colado, como é que diz? Da colinha, né, do leite que eu mandei do PDF. E aí a gente vai mostrar como é que funciona cada parâmetro desse. Primeiro, o nome da classe que a gente está mexendo, certo? Qual é o nome do elemento? Load, ponto, e o nome da carga. E aí, como eu falei, vocês colocam o nome que vocês quiserem. Depois, vai ter um segundo parâmetro, a gente vai precisar olhar aqui no exemplo. Essa primeira carga, ela foi instalada nessa barra 2. Então, vocês vão colocar aqui bus1, certo? Recebe B2, que foi o nome da minha segunda barra que eu utilizei aqui, tá vendo? Aí vocês colocam aí. Depois colocam o parâmetro phases e vocês vão dizer para o OpenDSS qual a quantidade de fases que tem essa carga. Como ela é trifásica, vocês vão colocar 3. Model, vocês vão colocar o modelo de carga 1, que é o modelo de potência constante, que eu falei lá na apresentação. Vão colocar a tensão, como é uma carga trifásica, a gente vai colocar a tensão de linha. Então, a tensão de linha trifásica para esse nível de tensão que a gente está trabalhando é 380 volts. Como parâmetro ele é em K, então eles vão colocar 0,38, que é exatamente o nível de tensão do nosso transformador aqui, 0,38.
Posteriormente, vocês vão passar dois parâmetros. Quais foram os parâmetros que eu coloquei lá no exemplo? A potência da carga, a potência aparente, que eu coloquei 100 kVA. Então, vocês vão colocar aqui kVA recebe 100. E o fator de potência dessa carga, que para a carga 1, eu coloquei 0,92. Aí vocês colocam aí também PF, né? Como está em inglês, fica Power Factor, eu acho. Por isso que está assim ao contrário, né? Vocês colocam aí PF, recebe 0,92. Por fim, vocês vão colocar aqui a segunda carga do sistema. Que qual é a segunda carga? Ela é uma carga de 100 kVA, também modelo 1, mas agora o fator de potência dessa carga ele é muito mais baixo do que o anterior, né? Ele é 0,6, ele está abaixo do que é permitido. Vocês colocam de novo, new nome load, ponto, cz, aí colocam o nome da nossa barra, que é B3, certo? Porque ele está instalado na barra B3. Phases, vocês colocam a quantidade de fases. Model, essa carga também vai ser modelada como um modelo com potência constante. Colocam a atenção na carga, também é uma carga trifásica, então vocês vão colocar KV, recebe 0,38. Colocam a potência aparente, que também é de 100, como vocês devem ter visto no exemplo, 100 kVA. Botam aí 100. E, por fim, colocam o fator de potência, certo? Todo mundo conseguiu, pessoal, até agora? Como é que tá aí? Acho que sim, né? Ninguém tá falando nada por enquanto. Acho que tá todo mundo conseguindo. Então, vamos para o final. Tudo o que vocês precisarem, pessoal, é simular no Open, que vocês forem, no OpenDSS, que vocês forem enviar. Deixa eu só mudar a fonte aqui para deixar a mesma coisa. Tudo que vocês estiverem fazendo no OpenDSS, quando vocês quiserem enviar ele, vocês selecionam tudo, certo? Selecionam o código todinho e clicam com o botão direito do mouse em algum ponto e cliquem esse Do Select. É como se a gente estivesse enviando todo esse código para ele carregar, tá bom? Como eu colocar aqui, carregou, mas assim, ele não está resolvido ainda, entendeu? Como eu falei lá daquelas impedâncias, você resolve isso aqui de uma forma, um método de Newton, mas tipo, ele ainda não solucionou o sistema. Você só carregou o que você fez. Eu coloquei aqui o circuito, as linhas, né, sua caracterização correspondente, o transformador que eu coloquei as linhas realmente e coloquei as cargas, certo? Load CG e load CZ. O que é que está faltando aqui, pessoal? Está faltando a gente informar para o OpenDSS quais são as tensões de base desse sistema. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aí, digitem aí, set voltage bases, está em inglês, ou seja, vocês vão setar, vão informar para eles, para o OpenDSS, quais são as tensões de base desse sistema. Então, quais foram as tensões que eu coloquei aqui, pessoal? Para a primeira zona, né, para a barra de força, eu coloquei 13,8 kV, certo? E para a segunda zona, depois que ela saiu do transformador, eu coloquei o valor de 380 volts. Então, vocês vão abrir colchetes, certo? Colocam esse nome, 7 volts bases, como eu coloquei aqui. Recebe, sinal de igual, certo? Recebe, como eu coloquei nos demais. Recebe, abre colchetes, coloca o primeiro nível de tensão, que é 13,8 kV, vírgula, o segundo nível de tensão, e fecha o colchete. Isso aqui, vocês vão colocar para a quantidade de zonas que vocês tiverem. De repente, a gente está trabalhando com um sistema mais ramificado, com transformadores de tensões diferentes, e vocês vão ter mais tensões, zonas com tensões diferentes. Então, vocês vão incluindo aqui, vírgula, e coloca mais, certo? Isso aqui vai servir
para o Open calcular para a gente os valores das tensões em PU, que é muito bacana a gente fazer isso para fazer uma análise, porque fica mais evidente, né? Você vê o valor em PU, você consegue, tanto ele facilita as contas, quando você vai fazer na mão, manualmente, como também fica mais fácil de visualizar quando um ponto está com a tensão, como é que diz? Irregular, assim, está com a tensão muito baixa, por exemplo. Bom, eu informei aqui para vocês tudo. Aí agora, pessoal, como eu falei, selecionem todo o código, como eu falei aí, e cliquem com o botão direito em Do Select. Vocês vão observar que, como é que diz? Ele não resolveu o sistema ainda, ele só é como se você tivesse carregado esse sistema. Mas vocês vão observar que vai aparecer alguma coisa aqui. Se vocês em algum momento colocaram algum erro na modelagem, teve algum probleminha, alguma letra dessa, provavelmente ele não vai conseguir simular. Então, geralmente aparece aqui, onde é que você errou e aí o lugar que você precisa alterar. Todo mundo conseguiu fazer até essa parte? Acho que sim, né? Terminando essa parte, pessoal, agora vocês vão pedir para ele fazer o cálculo de fato, para realizar realmente o fluxo de potência. Como é que eu faço isso? Essa é a parte mais simples. Vocês vão digitar solve embaixo, lá no final do código. E aí vocês selecionam o código todo e fazem o que? Do select. E aí, no sumáriozinho de vocês aqui à esquerda, vai aparecer todas as informações do sistema. Aqui em cima, por exemplo, vai aparecer, tem que aparecer aí, se não aparecer é porque deu errado. O status solved significa que ele resolveu. O modo de simulação, como eu não defini, ele vai estar no modo snapshot, como eu falei para vocês, que é um modo padrão. Load multi, nesse caso eu não passei para o Open nenhuma carga, nenhuma curva de carga relacionada às cargas, então ele vai estar com esse valor aqui. Buses, vai ser a quantidade de barras que eu coloquei no sistema. Então vamos contar comigo para ver se está certo, pessoal. Eu tenho aqui a barra de força, que chama SE. Dessa barra de saída, eu vou para o meu transformador, e aí na barra de saída eu tenho um B1, certo? Saindo desse poste aqui, como eu falei, a gente está fazendo uma analogia aos postes, que fica mais simples de entender o que é uma barra. Eu tenho aqui a minha barra B1, que ela está nessa linha, o final está na B2 e a barra B3. Então, realmente, tem 4 barras, né? Contando com a barra de força. Control Mode. A gente está trabalhando com modo estático. Também tem um modo dinâmico, mas não é o caso que a gente vai utilizar agora. Quantas iterações ele precisou fazer? Como eu falei, e vocês vão ver isso também em sistemas que não cursou ainda, como as suas cargas agora elas têm uma característica não linear, vocês não vão conseguir resolver os problemas de uma forma analítica, por meio de uma equação, isolando os termos. Você agora vai utilizar um método numérico. Então, para solucionar esse sistema aqui, eu utilizei 3 iterações. Ó. Total iterations. Recebe 3. Que aí ele dá no meu resumozinho aqui. E aí, pessoal, vamos ver o que é ele, nesse circuit summary, vamos ver o que é que ele passou para a gente de informação. Year e hour. Isso aqui, não tem, para o nosso caso, que a gente está fazendo uma análise de potência instantânea, no caso, a gente não está calculando energia, vai ser zero, porque a gente não tem um número de pontos definido, né? A gente não tem mais de um ponto. A gente está fazendo uma análise por hora. A gente colocou apenas o... A gente está fazendo uma análise instantânea. Então, esses parâmetros aqui, eles vão ficar em zero. Em max PU ponto voltage, vocês vão ver qual a tensão máxima desse sistema. Então, vai ser a tensão da nossa barra, né? Como eu falei, ela é uma barra com tensão que não vai mudar, é uma barra ideal. Então, o nome dela, a tensão dela é um PU. Podem ver aqui que está 1. Mas vocês vão observar também que no valor mínimo de tensão está 0,46801. Aí, esse valor aqui para a gente, o que é que vocês acham? Deixa eu ver aqui. Pessoal do chat. Luiz, estás aí online, Luiz? Eu estou perguntando se o Luiz está online porque eu quero perguntar a vocês, se ninguém me responder, Luiz responde, para não ficar no vácuo. Esse valor aqui, pessoal, de tensão mínima, de 0,46, que provavelmente
é a tensão que está na última carga, certo? No final do nosso sistema. Vocês acham que de 1 para 0,46 é um valor bacana? Ou é um valor que está com algum problema aí? Deixa eu ver se tem alguém para me responder aqui. Já que o Luiz não respondeu ainda, eu acho que ele... Alan, Quem está falando? Oi. Matheus Rick, do PET. Oi, Matheus, pode falar. Ele está tendo uma queda de mais de 50%, né? Ele está tendo uma perda de mais de 50%? Ou eu entendi errado? Exatamente. Exatamente, Matheus. Então, isso aí é evidente que tem algum problema, né? Tipo, quando você vai analisar as normas da ANEEL, as normas reguladoras, vocês vão observar que a tensão, em qualquer ponto do sistema, ela não pode variar mais que 5% para baixo ou para cima. Então, o que é que aconteceria aqui? No máximo, a nossa tensão máxima em PU, ela devia estar aqui em 1,05, 1,04, e a nossa tensão mínima, ela devia estar em 0, no mínimo, assim, 0,95. Numa situação real, o que é que ia acontecer? Provavelmente, como a tensão está muito baixa e a gente tem uma potência constante, haveria um fluxo de corrente, né? Haveria uma corrente muito alta naquela linha e provavelmente as proteções iriam atuar, porque a corrente está muito alta, certo? Nesse caso aqui, ele permite que a gente faça a simulação. Vocês podem observar que a tensão mínima ela está muito baixa, tá? Menos que 50%, né? Aí eu quero que vocês acrescentem aí no código de vocês o comando show losses. Vocês colocam esse comando, certo? E dão do select. Fazendo isso, o software vai me entregar para mim um pequeno sumário das perdas em cada elemento. Então, vocês podem ver aqui as perdas ativas e as perdas reativas. As colunas elas ficam um pouco desalinhadas, mas vocês veem aí que ele tem um percentual de perdas, esse sistema, muito grande, né? Contando tudo, ó, 57,10%. É um valor de perda muito alto. Quando eu mostrar aqui um exemplo para vocês de um sistema maior, vocês vão ver que, independente da quantidade de barras, o sistema ele não pode ter uma perda muito grande. Como eu acho que o Luiz falou, né? Tanto as características dos cabos que eu coloquei aqui, né? Que eu não fiz uma distinção entre primário e secundário, quanto pelo fato, pessoal, de eu ter instalado, eu acho que vocês perceberam isso, eu tenho instalado esse transformador de distribuição a 2 quilômetros da última carga. Isso está completamente irregular. Se vocês forem fazer projetos de rede de distribuição, o transformador ele não pode estar tão distante assim de uma carga, certo? Do consumo. Justamente por causa disso, né, haveria uma quantidade de perdas muito grande. Vocês também conseguem aqui, ó, dar a frequência, o modo, total de perdas, vocês vão ter as perdas ativas e também as perdas reativas. Pode ver aqui, ó. Ele coloca aqui no nosso sumáriozinho. E vocês também podem ver como é que estão as tensões nas barras. Como é que faz isso? Ó, show, no menu aqui, show, voltage, e coloca, ó, voltage LL. Ele vai dar para mim, ó, as tensões nas barras de linha e as tensões de sequência, no caso, né? Deixa eu ver aqui, ele está me dando as tensões de sequência, deixa eu ver aqui, eu quero outra tensão. Eu vou querer show LL nodes. Pronto, o relatório fica mais bonitinho, porque ele vai me dar as tensões de linha, ou seja, de uma em relação à outra. Pode ver, ó, que o primeiro caso, a tensão ela tá bonitinha, né? Porque eu falei, aquela barra lá, ela não vai ter alteração de tensão. Mas já na barra 1, o valor em PU, ó, já é 0,99. Como eu coloquei o tráfego bem realmente em cima daquele negócio lá, em cima da barra de balanço, não vai ter uma perda muito alta. Mas podem ver aqui na barra 2 e na barra 3, o valor em PU ele já baixa, ele já é menor que 70%. Então, essas cargas, elas não estão aí com uma tensão adequada. Uma outra coisa que vocês podem observar no software. Vamos selecionar aqui Source Fault. Espero que todo mundo tenha conseguido fazer aí. Eu vou querer analisar, por exemplo, a linha. Então, a linha, ela é um elemento PD. Ele vai classificar elementos no OpenDSS como PD e PC, certo? Vocês vão clicar em PD Elements, vão clicar em Line, e vão escolher a linha. Ó. Eu tenho a linha 1 e a linha 2. Eu quero ver as características da minha linha 1, as de tensão. Aí vocês colocam isso e clicam aqui, ó. Vou, nesse Vzinho. Aí ele vai me dar uma figurinha. Nessa linha, que ele modelou como esse objeto aqui, certo? Ele vai me dizer o que é que está entrando nessa linha e o que é que está saindo. Ou seja, essa linha, ela começa com essa tensão, ó, e podem ver que ela cai bastante, vai para 0,63.
exatamente pelo comprimento dessa linha, né? E o nível de tensão baixo. Pode ver que agora faz todo sentido, depois de uma barragem, né, da geração, haver uma subestação elevadora, para que não aconteça de você ter uma perda muito grande, né? Você está produzindo energia e ela está vendo calor. Isso não é bom para nada, nem para os condutores, né, que vão se desgastar, nem para a questão econômica, né? Essa parte, pessoal, eu espero que todo mundo tenha conseguido. Agora, a gente vai fazer o diagrama do sistema, certo? Para a gente observar como é que fica. Deixa eu ver aqui. Edilberto. Edilberto, dá um espacinho entre o tio e o WDG. E vê se funciona, certo? Esse Wzinho aí, esse tio, ele não pode ficar junto. WDG, senão ele vai interpretar como uma coisa só. Coloca assim. Eu volto já, tá? Se tiver algum problema, vocês vão colocando aí no chat. E agora a gente vai fazer o modelo, vai fazer o diagrama do sistema. Então, primeira coisa, se eu quero fazer o diagrama do sistema, o que é que eu vou fazer? Eu coloquei aqui na minha área de trabalho, já tem aqui esse sistema, code, deixa eu ver aqui, code. Vocês vão abrir aí um arquivo em Excel, por exemplo, ou pode abrir também um arquivo de texto, certo? Deixa eu abrir aqui para vocês. O pessoal está um pouquinho lento. Deixa eu ver o que a Rick está falando comigo. Pronto, eu acho que já abriu aqui o arquivo, deixa eu ver. Pronto, pessoal. O rapaz da organização estava falando aqui do tempo. A gente está com um tempo bem curto para dar um mini curso como esse, né? Vocês estão aprendendo realmente os códigos todos. Então, vamos adiantar aqui rapidamente. Como é que vocês vão fazer o diagrama do sistema? Vocês vão abrir um arquivo em Excel ou um arquivo de texto e em cada coluna vocês vão colocar o seguinte. Na primeira célula aqui, vocês vão colocar o valor da nossa barra. Qual é a nossa barra 1? Como foi que eu botei aqui? Eu coloquei o nome da barra como SE. Então, aqui, ó, eu vou colocar SE, certo? Que é o nome dela, na minha primeira barra, vírgula, a coordenada X dessa barra e a coordenada Y. Então, eu quero dizer que essa barra está no ponto 00. Então, vocês colocam SE, vírgula, 0, vírgula, 0 e partem para a outra barra. A outra barra que coloquei foi a B1, não foi? Que é a primeira barra do transformador. Eu coloquei, para a gente, como aqui é um exemplo ideal, eu coloquei a barra 1 também no ponto 00. Então, vocês colocam aí B1, vírgula, 0, vírgula, 0, certo? E agora a gente vai para a barra B2. B2, ele vai estar a 1.000 quilômetros, né? Oh, perdão, eu estou ficando doido. A 1.000 metros, né? No caso, é 1 quilômetro da outra barra. Então, em X, vocês colocam vírgula, colocam 1.000, vírgula, 0, porque não tem alteração em Y, certo? Ela está só ela só está em X. Posteriormente, a gente segue para a última barra, B3. E aí vocês colocam, como ela está distante a 2.000 metros da outra barra, vocês vão colocar B3, 2.000, 0. É claro que vocês podem fazer mudanças, isso vai depender de como é que está o sistema de vocês,
E aí vocês vão colocar esses valores conforme exatamente o sistema de vocês, certo? E aí vocês salvam o arquivo, certo? Salva alterações. Se tiver algum problema, pessoal, como ele só vai ler arquivo de texto, ele só vai ler arquivo de texto, eu vou colocar aqui o nome desse negócio como código. Ele tem que estar no formato CSV. Aí é o seguinte, não precisa fazer nenhuma conversão. Você clicando no nome para renomear, geralmente ele já faz a conversão. Se tiver no formato Excel e você quer CSV. Se você colocar aqui, colocar CSV no final, ele já vai fazer essa mudança, certo? Feito esse arquivo, que eu espero que todo mundo tenha conseguido, deixa eu ver aqui que está travando. Vocês vão inserir esse arquivo no OpenDSS. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Lá no final, o programa já resolvido, vocês vão colocar o comando buzzcodes, certo? Buzzcodes, aí vão colocar o nome daquele arquivo. Como é o nome do arquivo? Eu acho que foi código.csv. Vamos selecionar o código completamente de novo. Podem partir aqui, deixa eu ver. E vão configurar o botão direito e fazer do select aqui, certo? E aí ele vai entender que você inseriu as coordenadas da barra. Deixa eu ver aqui se funcionou, porque às vezes ele buga. Pronto, pessoal. Vocês conseguiram fazer essa parte para a gente abrir aqui o desenho? Alguém está com algum problema, pode falar. Bom, ninguém colocou nada aqui no chat. Eu espero que todo mundo esteja conseguindo. Então, depois que eu passei as coordenadas dessa barra, eu vou clicar aqui em plot, circuit plot, circuit plots, e aí você pode escolher aqui em circuit plot ou daisy plot, tanto faz. Eu vou clicar aqui em daisy plot. E aí, pessoal, vocês vão observar que ele vai me dar o nosso sistema. Como o nosso sistema é muito simples, ele vai ter aqui só, como o transformador está misturado com o transformador está misturado com as bases elas estão no mesmo ponto, né? Vocês vão observar só isso aqui no sistema, certo? Mas essa representação simples, ela é muito útil quando a gente quer representar um sistema muito grande, como o de 8.500 barras, que eu vou colocar aqui no exemplo para vocês. Eu vou abrir aqui ele. Eu vou abrir aqui esse sistema aqui, 8.500 barras. O arquivo masters humble, que é tipo um arquivo em reta, assim, vamos dizer. Aí eu vou abrir esse arquivo e vou rodar para mostrar para vocês um exemplo de um sistema maior. Pronto, depois que eu selecionar, provavelmente tem aqui o arquivo de coordenadas, eu posso visualizar esse sistema. Aí podem ver, pessoal, que para um sistema maior, essa representação simplificada, ela é bem útil para a gente. Esse sistema aqui, por exemplo, ele tem 8.500 barras, né? O da gente é bem pequeno. Aí pode ser que vocês achem que ele é representação simples. Aí eu posso dar um zoom aqui no sistema e posso observar os trechos, certo? E as barras. Vocês vão clicando nesses tracinhos e eles vão mostrando os trechos, certo? Ó. E aí, por exemplo, eu posso adicionar o grid aqui, ó, para ficar melhor de ver. Nesse caso não ficou. Mas vocês podem adicionar o grid, podem clicar com o botão direito e ver as tensões, as correntes e as potências. Eu coloco aqui View Voltage. Ele vai mostrar aquele desenho como eu mostrei naquela hora. E nesse sistema aqui, pessoal, vamos ver aqui a corrente só para a potência. Nesse sistema aqui, ainda que ele seja grande, observem que a perda ela é muito pequena, certo? Ó, é 2,77 elevado a um valor bem pequenininho. Se eu colocar aqui show losses, que é para a gente visualizar melhor, eu vou colocar aqui digitando, para vocês ficarem habituados. Do select, ele vai me dar um relatório de perdas. Podem observar aqui que as perdas são muito pequenas. É porque aquele sistema que eu montei, eu fiz daquela forma para a gente poder
visualizar exatamente o que é que seria ruim no sistema de distribuição, né? Quais seriam os problemas. E aquele caso ali, eu coloquei um transformador, baixei o nível de tensão, né? E as cargas ficaram muito distantes. Podem ver aqui, ó, que o percentual de perdas total ele é muito pequeno, 0,58%. Então, aquele lá que tem 36% é um valor muito maior, né? Tipo, é um valor que você está aí tendo perda econômica e também está tendo perda, está contribuindo para diminuir a vida útil dos condutores, enfim. Deixa eu voltar aqui para o chat. O rapaz da organização ele está falando aqui que o meu tempo é até 8 horas só. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Realmente foi um desafio para mim. Eu vi que tinha muita gente, tem tanto gente aqui no mini curso, tanto gente do primeiro período, quanto pessoas que estão na pós-graduação. Então, eu tentei adaptar o máximo possível a linguagem que eu ia utilizar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida ou precisarem de alguma sugestão, vocês podem mandar por e-mail para mim, eu vou colocar aqui no chat, certo? Eu ia mostrar mais coisas no software, mas acaba que, para um contato inicial, né, que tem gente aqui que está pagando programação agora, pode ser que fique muito exaustivo e cansativo. Mas quem entendeu tudo ou quem também não entendeu nada, pode mandar um e-mail para mim que eu respondo, eu mando alguma coisa que eu tenho, algum guia. Podem usar esse guia que eu mandei para vocês. Como realmente o tempo é curto, né, eu tinha feito uma previsão para também mostrar como a gente faz a instalação de um gerador distribuído, como eu coloquei no PDFzinho de vocês, mas infelizmente o tempo não dá, né? E, enfim, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aberto a questões e eu passo a palavra para o pessoal da organização. Alan, em nome do PET, eu queria te agradecer pela disponibilidade de ministrar esse mini curso. Eu, particularmente, eu gosto muito da parte de sistemas elétricos, eu até tenho pesquisa no LAT, e até essa parte de sistemas mesmo, eu estudo bastante, e eu nunca tinha ouvido falar nesse software, no OpenDSS. Mas eu, vendo tu mostrando aqui, eu gostei muito do que tu mostrou, e como tu mesmo disse, tem muita gente nesse mini curso que está desde o P1 até lá na frente, mas mesmo assim tu soube falar uma linguagem muito boa, que todo mundo, eu creio que todo mundo conseguiu entender direitinho, e tanto quem começou como quem está lá na frente, e realmente é como tu falou também, o tempo é bem apertado. O software é um pouco complexo, mas dá para fazer, tipo, tu mostrou de uma forma muito clara, mas o tempo é um pouco apertado para mostrar tudo. Mas foi realmente o pontapé inicial que eu acredito que despertou a curiosidade de muita gente. E para os ouvintes, eu espero que vocês tenham aproveitado, assim como eu. Muito obrigado pela presença em todas as atividades de hoje. E a gente espera todos vocês amanhã. E lembrem de preencher o formulário, eu vou colocar novamente aqui o link no chat. Lembrem de preencher o formulário para validar a presença de vocês. Obrigado, pessoal. Até mais. Qualquer coisa, podem enviar um e-mail para mim.